Olá, boa noite. Veja agora o que é notícia no Parlamento de Minas. Plenário aprova a ampliação da licença maternidade para servidoras adotantes. Projeto que altera a gestão de fundo de compensação de cartórios avança nas comissões, mas ainda gera polêmica. Saúde dos atingidos pelo rompimento de barragens preocupa deputados. Fique com a gente, o Jornal da Assembleia já está no ar. A ampliação da licença maternidade para servidoras que adotam foi uma das 5 matérias aprovadas pelo plenário da Assembleia nesta quarta-feira. A pauta da reunião tinha 31 propostas para serem analisadas, mas uma polêmica entre deputados com posicionamentos políticos opostos não permitiu que os demais projetos fossem votados. O plenário aprovou 5 propostas, 3 delas em votação final, como a que institui o programa de residência jurídica nos órgãos do Judiciário Mineiro. O projeto prevê que os bacharéis em Direito, com até 5 anos de formação, poderão participar de treinamentos no Tribunal de Justiça e auxiliar os magistrados e servidores do TJ. Os deputados aprovaram também definitivamente o projeto de lei complementar que prevê a licença maternidade de até 6 meses para servidoras civis e militares que adotarem filhos de até 18 anos. Em turno único, passou a proposta que concede o título de cidadã honorária do Estado a Ana Cabral Garner, dirigente da Sigma Lithium, empresa que lidera a produção mundial de lítio, com sede no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Havia outras 26 proposições na pauta, mas a votação travou quando parlamentares da direita usaram a tribuna para defender voto contrário ao projeto da deputada Andréia de Jesus, que institui a Semana Estadual das Vítimas de Violência do Estado. Deputados do PL criticaram o projeto e defenderam as forças de segurança. Isso é sim um projeto político, isso é sim uma guerra de narrativas. E o recado que eu passo a todos os colegas é o seguinte: Vossas Excelências têm 2 opções, porque nesse projeto é preciso se posicionar, ou ficar do lado dos vagabundos, os bandidos que aqui são colocados como vítimas do Estado, ou ficar do lado dos nossos agentes de segurança pública que arriscam as suas vidas diariamente pelo povo mineiro. Na justificativa da proposta, a autora mencionou o agravamento das violações de direitos humanos decorrentes da violência do Estado, principalmente os casos de violência policial. Pedimos o apoio de todos os parlamentares para aprovar esse projeto e a gente construir junto com o governo do Estado essa semana que tem como objetivo interromper uma guerra, interromper uma violência que deixa marcas nos 2 lados, entre a sociedade civil e os militares. Todos nós sofremos com isso. Colocado em votação, o projeto não obteve os 39 votos necessários e a decisão foi anulada. O bloco de oposição, formado por maioria de parlamentares do PT, em apoio à autora do projeto de lei, retirou o quórum do plenário e a reunião teve que ser encerrada. E para falar sobre esse assunto, está comigo o jornalista Heitor Peixoto. Boa noite, Heitor. Boa noite, Beguini. Boa noite a todos. Heitor, por que esse projeto provocou tanta polêmica lá no plenário e ele já tinha gerado isso antes nas comissões? Beguini, nas comissões não foi exatamente uma tramitação corriqueira que esse projeto teve, mas muito diferente do embate que a gente viu aí no plenário hoje. O projeto original ele continha no seu artigo 3º, Beguini, uma série de providências a serem tomadas pelo Estado para efetivar essa semana pelas vítimas da violência do próprio Estado. Eram 17 incisos no texto original. Dentre eles, olha só, a garantia de acesso à justiça para as vítimas, ressarcimento, reparação material e imaterial para essas pessoas, modernização do sistema carcerário também estava previsto por lá, qualificação das investigações desses homicídios e vários outros pontos. Como eu falei, 17 incisos com recomendações ali ao Estado. A CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, que foi a primeira que analisou o texto, Beguini, ela suprimiu toda essa parte, todos esses incisos e manteve ali apenas
a previsão de que o Estado realizasse essa semana pelas vítimas da violência, na semana do dia 12 de maio. A Comissão de Segurança Pública, que foi a seguinte, ela perdeu o prazo. Quer dizer, ali já dava dimensão de que o projeto não tinha consenso na casa. Perdeu o prazo de 20 dias para emitir seu parecer e houve um requerimento da autora do projeto, deputada Andréa de Jesus, para que o projeto avançasse para a comissão seguinte. Foi o que aconteceu. Foi para a Comissão de Direitos Humanos. Por lá, Beguine, continuou a mesma previsão do texto, apenas de realização da semana, sem mais aqueles pedidos de providências do Estado. Bom, aí vimos aí que não houve condições para o projeto ser votado hoje no plenário. Na verdade, ele chegou a ir para o voto e aí, Beguine, os contrários ao projeto, inclusive, foram minoria. O placar estava 21-11 a favor do projeto. Só que a Priscila explicou, não houve 39 deputados presentes em plenário, que é uma condição que o regimento exige, portanto, a votação foi tornada sem efeito. E o resto aí a gente já viu, a esquerda se retirou do plenário em reação a essa falta de consenso, de votação do projeto e também em apoio à própria autora do projeto, a Andréa de Jesus. E a gente viu, Beguine, um embate direto entre os dois polos. Se por um lado a direita inviabilizou o avanço dessa proposta, a esquerda mostrou que, embora minoritária, tem o seu peso, a sua importância, porque quando ela se retirou, sobraram da base do governo 27 deputados. E aí não houve quórum para nenhuma outra votação. Vamos ver nas próximas reuniões de plenário qual será o clima entre base e oposição, entre esquerda e direita. Obrigado, Heitor, pelos seus esclarecimentos aqui no Jornal da Assembleia. Obrigado, Beguine. Boa noite. E segue parado na Comissão de Constituição e Justiça o projeto de lei do governador que prevê aumento das alíquotas de contribuição para assistência à saúde pelo IPSENG. Sidney Gomes acompanhou os trabalhos desta manhã. Continua parado na CCJ o projeto de lei do governador Romeu Zema que traz mudanças na prestação de serviço do IPSENG Saúde, principalmente no que diz respeito à contribuição mensal dos servidores, que vai aumentar, de acordo com a proposta. Mas, diferentemente da última terça-feira, a reunião extraordinária foi aberta, apesar da ausência do presidente do colegiado, deputado Arnaldo Silva, e do vice Bruno Engler. Os trabalhos duraram poucos minutos e foram conduzidos pelo deputado Dr. Jean Freire, da oposição, que é contra a proposta. Ele retirou o projeto da pauta e encerrou os trabalhos. Servidores públicos que estavam nas galerias comemoraram o adiamento da discussão e da votação. Entre outras modificações, a matéria propõe a atualização dos valores mínimo e máximo descontados dos trabalhadores. O piso de contribuição passaria de R$ 33 para R$ 60, enquanto o teto seria reajustado de R$ 275 para R$ 500. O projeto prevê que dependentes com até 21 anos, que até agora são isentos, terão que pagar. Cônjuges deixam de ter isenção indireta e será criada uma alíquota adicional de 1,2% para usuários com mais de 59 anos de idade. A contribuição mensal de 3,2% para servidores da ativa, aposentados e pensionistas está mantida. E o projeto do Tribunal de Justiça para mudanças na legislação sobre cartórios deu mais um passo na Assembleia. O texto avançou na segunda comissão, a de Administração Pública. O ponto central diz respeito ao Recomp. É uma espécie de fundo que faz a compensação aos cartórios pelos serviços gratuitos, que por lei federal eles são obrigados a prestar, como a emissão de certidão de nascimento e de óbito. Esse fundo é formado por 5,66% das taxas cobradas pelos cartórios, os chamados emolumentos. Em março, o último relatório publicado, foram 14 milhões de reais depositados nessa conta. No projeto original, avalizado pela Comissão de Constituição e Justiça, o dinheiro passaria às mãos do TJ, com uma nova comissão gestora com maioria de membros do Judiciário. O novo texto mantém a gestão do recurso com uma comissão de maioria de membros dos cartórios. Principais beneficiados por esse fundo, os registradores civis acompanham a tramitação e pedem outras melhorias, como mais participação na comissão gestora desse dinheiro. Deputados que questionam alguns trechos desse projeto de lei chamaram representantes dos cartórios para uma audiência pública na tarde desta quarta-feira. Eles defenderam mudanças na proposição.
Cartórios de registros civis, que são obrigados por lei a emitir certidões de nascimento e óbito gratuitamente, pedem mais representação na comissão gestora do Fundo de Compensação. Dos 11 membros atuais, apenas 3 são registradores civis, que consideram isso uma distorção, já que o fundo chamado Recomp foi criado para eles em 2004. Os demais membros são de outros tipos de cartórios e do Tribunal de Justiça. Na audiência pública, o representante da categoria afirmou que o valor, antes destinado integralmente aos cartórios civis, hoje precisa ser dividido com outras especialidades. Por exemplo, atualmente, os registros gratuitos de imóveis são apenas para a reforma agrária. Com as mudanças no projeto, todas as questões fundiárias, até mesmo as urbanas, seriam financiadas pelo Recomp. E a classe afirma que não existem recursos suficientes, já que nunca houve aumento do percentual repassado ao fundo, que permanece em 5,66%. Se ao longo dos anos foi aumentando essas gratuidades e não houve esse aumento, isso afeta diretamente a qualidade do serviço, a sustentabilidade dos cartórios, porque o cartório hoje tem uma demanda muito grande de tecnologia. Hoje a gente tem que investir muito em tecnologia. Sindicalistas não vão poder fazer parte da comissão gestora, de acordo com o projeto do Tribunal de Justiça. Para o deputado Dr. Jean Freire, um dos autores do requerimento que pediu a reunião, essas mudanças podem prejudicar as pessoas que mais precisam dos serviços gratuitos dos cartórios. Nós achamos por bem, convocar uma audiência pública para ouvir os registradores civis de todo o Estado, ouvir o contraditório, para tentar assim achar o melhor caminho. E a Comissão de Saúde ouviu pesquisadores, representantes do governo estadual e do Ministério Público sobre a saúde dos atingidos pelo rompimento de barragens em Minas Gerais. Mais de 5 anos após o crime da Vale, em Brumadinho, ainda são encontrados metais pesados no sangue dos moradores. A presença de metais pesados continua no sangue dos moradores de Brumadinho, mesmo depois de 5 anos do rompimento da barragem da Vale. A Fiocruz monitora a saúde da população desde 2021 e explicou que a dificuldade é saber se os minerais vêm do ar, da água ou do solo. Anos atrás a gente encontrou arsênio, manganês e chumbo nos níveis mais preocupantes. 2 anos depois, ou seja, o ano passado, a gente teve uma redução dos níveis de manganês e chumbo, que persistem nas crianças, mas não nos adultos, mas o arsênio continua ainda cerca de 1/5 da população com presença em níveis acima dos recomendados. A comissão quis ouvir de várias autoridades envolvidas em áreas de mineração como está o monitoramento e quais ações estão sendo realizadas para cuidar da saúde dos moradores. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente afirmou que está tentando dar transparência ao monitoramento das barragens para minimizar a ansiedade das pessoas que temem novos rompimentos. O IGAM orienta ainda, em Brumadinho, a não irrigar hortaliças nem beber a água do rio Paraopeba. FAPEMIG e Fiocruz estão produzindo novos estudos sobre o impacto dos desastres na saúde da população. O governo anunciou que a FUNED já está com novos equipamentos para agilizar a detecção de metais no sangue dos pacientes. Está sendo montado um curso de capacitação em toxicologia para os servidores da área. Mas a grande cobrança fica em torno de um plano estadual para cuidar da população que mora perto de mineradoras ou que sofre os impactos de um desastre. O governo está recebendo contribuições e realizando capacitações sobre essa legislação. Espera apresentar uma primeira versão em agosto. A ideia é que o Estado tenha normas para atuar com mais técnica e rapidez. É um plano que ele vai conseguir abraçar essas iniciativas que estão sendo desenvolvidas e sistematizar. A gente vem se organizando para tentar dar a maior celeridade possível para essas ações. E, ao mesmo tempo, a gente gosta de ser transparente sobre quais são os prazos dentro do ritmo da administração pública que a gente tem hoje previsto para implementar essas ações, para que a gente não dê previsões que a gente não consiga cumprir. A iniciativa é importante, mas os participantes cobraram agilidade. É um processo muito lento. Tem várias audiências públicas que foram realizados, vários protocolos elaborados que não têm encaminhado a sua decisão. A população não consegue mais aguardar que as políticas públicas sejam efetivadas. O que nós estamos fazendo é exigindo da SES, inclusive vamos pedir recomendações para que isso ocorra no tempo que a população espera e com um cronograma claro. O
o que nós queremos é que a população de Brumadinho, que está sendo ouvida pela Secretaria de Estado da Saúde, as comunidades tradicionais, que elas possam ser ouvidas e que a gente ache saída para que a água, que a irrigação, que a alimentação possa voltar de boa qualidade, sem contaminação aí das pessoas. O deputado Arlen Santiago é o relator do projeto do governo que cria o Serviço Social Autônomo de Gestão Hospitalar. Ele fez um novo parecer sobre a proposta e distribuiu uma cópia para análise dos outros parlamentares da Comissão de Saúde antes da votação. A proposta de Zema é adotar um outro modelo de gestão para cuidar das unidades hospitalares da FHEMIG. O novo órgão poderá criar regras próprias para a contratação de pessoal, obras e serviços. A justificativa é garantir agilidade na contratação e valorização dos profissionais. O governador de Minas tem resolvido muitos problemas e melhorado muitas coisas. Então, essa questão de ter uma agilidade nos hospitais da FHEMIG é muito interessante. O assunto já foi debatido em algumas comissões, quando servidores da FHEMIG se posicionaram contrariamente à proposta, por considerarem o projeto uma forma camuflada de privatizar a área da saúde. E no começo desta semana, a repórter Natália Bini esteve em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, acompanhando a audiência pública da Comissão de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer. Na região, as dificuldades para atendimento e diagnóstico têm feito com que muitos pacientes sejam transferidos até para outro estado em busca de tratamento. No Pontal do Triângulo, Ituiutaba é a cidade polo da região, que reúne 7 municípios e quase 150 mil habitantes. O único hospital público daqui não oferece serviços de oncologia. Quem pode pagar particular ou alguns planos de saúde encontra tratamento neste hospital privado. E as dificuldades começam no diagnóstico. O município ele não conta com tomógrafo nem mamógrafo. Temos apenas prestadores de serviços ou os consórcios públicos, para realizar o diagnóstico desses pacientes. Como normalmente a maioria dos prestadores, para ser contratados, eles não aderem à tabela SUS, acaba que o município ele tem que arcar com complemento para poder estar realizando esses diagnósticos. Depois do diagnóstico vem a peregrinação em busca de tratamento. O Estado é responsável por esta parte. Durante a audiência pública da Comissão de Combate e Enfrentamento ao Câncer, o governo de Minas explicou que a cidade pertence à região do Macro Triângulo, que reúne 27 municípios. Para mais de 1.300.000 pessoas, são 3 hospitais que tratam a doença. 2 ficam em Uberlândia e 1 em Patrocínio. O resultado é uma espera longa, que chega a meses. Para ganhar tempo, a prefeitura está mandando os pacientes para São Paulo. Todo dia, sai um ônibus da cidade com 40 pessoas em direção ao Hospital de Barretos, referência no tratamento de câncer. Ele pode ser feito tanto para Barretos como para Uberlândia. O Barretos, infelizmente, ele não consegue atender o que é preconizado dentro da legislação do tempo realmente. Uberlândia ele já tem conseguido atender em alguns casos, só que ainda há o gargalo na área de urologia e ginecologia, que chega pacientes a esperar até 6 meses. O Estado não paga nada a Barretos pelo atendimento dos pacientes mineiros. A própria comunidade se organiza com eventos e doações para repassar alguma verba ao Complexo Médico Paulista. O dinheiro também ajuda a manter uma casa de apoio lá. Por mês, 900 mineiros, entre pacientes e acompanhantes, são atendidos com alimentação e hospedagem enquanto fazem o tratamento de rádio ou quimioterapia. Eu acho muito urgente ter essa estrutura porque é de muita necessidade mesmo, desde o preventivo, as pessoas têm um preventivo com um médico na oncologia, já saber o caminho que ela vai trilhar e para fazer uma biópsia, para fazer certos exames. Eu acho urgentíssimo isso, a prevenção. A Comissão de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer confirmou que aqui na região a lei dos 60 dias não está sendo aplicada. A norma federal estabelece que o paciente com câncer tem o direito de iniciar o tratamento no SUS em no máximo 2 meses após o diagnóstico da doença. O representante do governo de Minas justificou que essa situação ocorre principalmente com os cânceres de mama e próstata, por causa do volume de casos.
Por isso, está em estudo a transferência do atendimento de Uberlândia para Patrocínio. Hoje a gente consegue estar estabelecido dentro das duas legislações. A gente tem, às vezes, algum gargalo, que é como urologia, que a gente passa um pouco dos 30 e 60 dias, que é a lei, né? Mas na grande maioria das oncologias a gente consegue cumprir isso. O que nós encontramos aqui é um cenário muito ruim, né? É muito próximo do que a gente encontrou em algumas outras regiões do estado, né? Vazios assistenciais, sem equipamentos. Ituiutaba não tem um simples mamógrafo. É preciso melhorar, trazer esse atendimento mais para perto e não levar os pacientes aqui ainda para mais distante, porque Uberlândia já não dá conta de atender. Levar para Patrocínio, né? É inaceitável. A comunidade que participou da reunião cobrou empenho das autoridades para uma solução rápida. O diagnóstico precoce é o caminho para o sucesso de qualquer tratamento. Se você atrasa o diagnóstico, você larga a provável chance de cura daquela paciente, deixando aqueles casos tornarem casos avançados, onde só temos soluções paliativas. Gestores culturais cobram do governo do estado a simplificação dos processos de pagamento e de prestação de contas para projetos aprovados na Política Nacional Aldir Blanc. Em audiência da Comissão de Cultura, eles pediram também que o poder público ofereça treinamentos que facilitem e democratizem o acesso aos editais. Heitor Peixoto acompanhou a reunião. A Política Nacional Aldir Blanc foi instituída pelo governo federal. Ela possibilita um investimento regular em projetos e programas de cultura. Portanto, vai além daquela atuação emergencial no contexto da pandemia, prevista nas leis Aldir Blanc I e Paulo Gustavo. Por 5 anos, entre 2023 e 2027, a União vai entregar aos estados e municípios um total de 3 bilhões de reais ao ano, que podem financiar pessoas e empresas que atuem na produção e na difusão cultural. Ano passado, o primeiro da lei, foram reservados a Minas pouco mais de 295 milhões de reais, sendo 135 milhões para o estado e 160 milhões para os municípios. Participantes da audiência da Comissão de Cultura relataram dificuldades no acesso à política por entraves no estado. Pediram simplificação dos editais e das prestações de contas. O Ministério da Cultura disse que quer peregrinar pelo país, orientando os governos locais e os órgãos de controle sobre a Aldir Blanc. Defendeu ainda que o dinheiro contemple a pluralidade das artes e dos territórios. O presidente da Comissão de Cultura, deputado professor Cleiton, chegou a oferecer ao Estado emendas dele para a contratação de pessoal que auxilie na efetivação da política cultural. Várias comissões temáticas se reuniram na manhã desta quarta-feira. Confira os assuntos. Na Comissão de Educação, passou o projeto do deputado Charles Santos, do Republicanos, que institui a Política Estadual de Valorização da Vida, a ser implementada na rede estadual de ensino. Também receberam parecer favorável a proposta que concede adicional de insalubridade aos servidores da educação básica, o projeto que regulamenta a concessão e o acúmulo de bolsas de ensino e extensão universitária e a proposta que reconhece o caráter educacional e formativo da capoeira. Já na Comissão de Meio Ambiente, avançou a proposta do deputado Antônio Carlos Arantes, que trata da proteção da biodiversidade no estado. Os deputados aprovaram uma série de requerimentos, entre eles o que pede que o estado renove o programa de concessão de parques estaduais em Contagem, que seja realizado estudo sobre a implantação de barraginhas na bacia do Rio Doce e que o governo verifique as condições operacionais da estação de tratamento da refinaria Gabriel Passos e a possível contaminação do córrego Pintado. Na Comissão de Minas e Energia, avançou a proposta do deputado Gil Pereira, que trata da política estadual do hidrogênio verde. A Comissão do Trabalho discutiu em audiência pública as condições de trabalho da empresa MGS, que atua nas escolas municipais de Belo Horizonte. Segundo informações passadas à comissão, cerca de 6 mil trabalhadores da educação que atuam de forma terceirizada são obrigados a cumprir jornadas de trabalho excessivas e em condições insalubres. Durante a reunião, o deputado Betão, do PT, que pediu a audiência pública, disse que é preciso encontrar uma solução para o problema, tendo em vista que o Sindicato dos Trabalhadores não tem obtido retorno por parte da empresa MGS.
E à tarde, outras comissões trataram de temas como o programa de apoio aos ribeirinhos e cancelamento de planos de saúde. A Comissão de Defesa do Consumidor vai realizar uma audiência pública para discutir o cancelamento de planos de saúde de pessoas do espectro autista. Outro requerimento aprovado pelos deputados cobra respostas das operadoras de telefonia para reclamações apresentadas em audiência realizada no início de junho. A Comissão de Direitos Humanos é favorável ao projeto de lei que cria multa administrativa para quem invadir e perturbar cerimônia religiosa. O texto prevê o dobro do valor para o caso de o autor ter motivações políticas, hoje cerca de R$ 5.200. A proposta é da deputada licenciada Ale Portela, do PL. E também recebeu sinal verde o projeto que cria um programa de apoio à população ribeirinha e atingidos pelas cheias provocadas por concessionárias de usinas hidrelétricas. A autoria é do deputado Adriano Alvarenga, do PP. Os projetos estão em primeiro turno. E na agenda desta quinta-feira estão previstas reuniões do Assembleia Fiscaliza. Dentro deste programa, as comissões recebem os gestores do Executivo para a prestação de contas das secretarias de Estado, órgãos e entidades estaduais. Assim, o Legislativo Mineiro cumpre uma das suas principais funções, fiscalizar o governo. Acompanhe comigo, aqui na tela, os detalhes do primeiro ciclo de prestação de contas. As reuniões, então, começam amanhã, como indica o calendário, e se estendem de segunda a sexta, ou seja, durante toda a semana que vem. E nesta quinta-feira, então, 20 de julho, primeiro dia de atividades, serão realizadas 5 reuniões ao longo do dia. Às 9 horas da manhã, os deputados vão receber informações sobre a gestão da Polícia Militar. Neste mesmo horário, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente fará sua prestação de contas. E a 1h da tarde, então, será a vez do Corpo de Bombeiros apresentar o relatório de gestão, assim como a Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária. E por último, às 3 horas da tarde, os gestores da Polícia Civil farão sua prestação de contas. Vale lembrar que este primeiro ciclo de fiscalização considera o período de 1º de junho de 2023 a 31 de maio de 2024 e que, além das reuniões, o Assembleia Fiscaliza e trabalha em outras frentes. O tema em foco e visitas de fiscalização. E amanhã, além dessas reuniões, estão previstas também 4 audiências públicas das comissões de Educação, Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Trabalho. Você pode conferir a agenda completa no portal almg.gov.br. E o Jornal da Assembleia fica por aqui. Nós voltamos nesta quinta-feira com mais uma edição inédita. Outras notícias sobre o que acontece no Parlamento Mineiro e conteúdos da TV Assembleia, você pode conferir no portal lmg.gov.br e você pode seguir e interagir com a TV no Instagram e na rede social X. Boa noite, até amanhã.